Fala galera, Marcos Paulo na área mais uma vez e hoje eu vou estar falando sobre o nosso cérebro, o órgão mais importante do ser humano. Como a gente pode otimizar o funcionamento desse órgão tão precioso, como podemos evitar doenças, evitar a degeneração, a atrofia do nosso cérebro, como a gente pode tirar o máximo, o melhor do nosso cérebro. Vem comigo que hoje eu vou dar dicas infalíveis, dicas que vão ajudar você a evoluir, a melhorar e a se desenvolver. Então, baseado na palestra do médico psiquiatra Daniel Amen, essa palestra eu assisti há mais ou menos uns 6 anos no YouTube e eu fiquei muito impressionado com os resultados que esse médico psiquiatra apresentou. Ele, além de ser um médico psiquiatra, ele é escritor e ele também realizou vários experimentos. Ele também é um cientista. E nessa palestra, ele fala da toda a sua experiência trabalhando em clínicas, onde ele realizava um exame chamado SPECT/CANS, que é um exame parecido com uma ressonância magnética, onde eles conseguem ver imagens do cérebro e ele consegue ver tanto o fluxo sanguíneo e padrões de atividade. Eles conseguem identificar como o seu cérebro está funcionando. E aí é muito interessante que aquela imagem que a gente tem do cérebro normal, ela é a de um cérebro saudável, um cérebro sem problemas. E ele começou a identificar certos padrões nesses exames que eles faziam. Ele percebeu que a maioria das pessoas que tinham problemas de saúde e maus hábitos, elas tinham um cérebro de uma forma deformada, esburaqueada, um cérebro que ele diz no vídeo dele que considerava feio. E as pessoas mais saudáveis, bem-sucedidas, dentro do peso, elas tinham aquele cérebro padrão, mais bonito, mais cheio, mais arredondado, que a gente costuma estudar e até ver, né? E ele ficou um tanto intrigado com isso. E aí ele foi, a cada exame que era feito, ele tentava identificar e padronizar como era a vida daquela pessoa, se ela tinha bons hábitos, se ela tinha alguma doença, se ela tinha algumas dificuldades. E depois de muitos e muitos e muitos exames, ele começou a identificar esses padrões. Naquela data, naquele vídeo, ele falou que as clínicas que ele tem já tinham feito mais de 63 mil exames cerebrais nos últimos 20 anos. E nesses 20 anos eles tinham coletado muitos dados sobre os cérebros. E ele conseguiu, vamos dizer, criar um certo padrão, um certo formato, onde ele consegue apenas com as imagens identificar o estilo de vida ou problemas e doenças que as pessoas têm. Ele enfatiza muito no vídeo dele o quão é importante a gente proteger a nossa cabeça contra as pancadas. Ele fala que o cérebro é como se fosse uma pasta de amendoim, muito macio, mole, e que o nosso crânio ele tem o osso duro e algumas pontas. Então, quanto mais a gente bate, mais a gente tem uma tendência a estar prejudicando o funcionamento do cérebro e até lesionar ele. Ele faz uma ressalva, um alarde aos esportes, né, que tem esse contato na cabeça. Futebol, que os garotos ali cabeceiam a bola, esportes de lutas marciais, que a pessoa acaba recebendo bastante pancada na cabeça, e o tão famoso futebol americano, né, onde quando eles fazem aqueles contatos com o corpo, muitas vezes bate capacete com capacete, eles tomam pancadas muito fortes na cabeça. E ele fala que isso é extremamente prejudicial para a saúde do nosso cérebro e que a gente deve evitar a todo custo, principalmente nas crianças que estão desenvolvendo ainda o cérebro dele. Ele também relata que já naquela época já existiam mais de 10 novos estudos que estavam relatando que quanto mais uma pessoa ganhava peso, o cérebro dela tinha uma menor atividade e a quantidade de massa cefálica também diminuía proporcionalmente ao corpo. Então, ele mostra no vídeo dele, através de estudos que estavam saindo ali, o quanto a obesidade prejudica também o nosso cérebro. Outros destaques que ele dá a influência do ambiente para as pessoas, né? O ambiente em que você está, as pessoas que você convive, elas te influenciam muito. Então, se você convive com pessoas com maus hábitos, você acaba adquirindo também esses hábitos. Então, ele fala da importância de a gente estar se inserindo em ambientes em que as pessoas cuidam mais da saúde, em que as pessoas têm essa preocupação, vamos dizer, com o seu futuro. Como vou estar daqui a 10, 15, 20 anos? Quais as atitudes que a gente tem que tomar agora para estar construindo um futuro mais saudável, uma velhice mais saudável. E ele fala das mudanças que vem acontecendo com o passar dos anos, né? Ele destaca que no ano de 1900 as pessoas dormiam aproximadamente 9 horas por noite, e hoje, quando ele relata ali no vídeo dele, mais ou menos em 2011, a maioria das pessoas relatam dormir menos de 7 horas por dia, o que ele considera muito ruim para o cérebro.
E também ele fala um pouco do controle de estresse e da ansiedade. Ele fala nesse vídeo que um pouquinho de ansiedade e estresse é bom, porque o que acontece? Aquela pessoa que é muito good vibes, que não liga muito para as coisas, às vezes ela não leva as coisas tão a sério. Então, muitas vezes, se ela está com um problema de obesidade ou um problema de saúde, como ela não leva tão a sério as coisas, ela tem uma tendência a não se cuidar muito bem e acaba morrendo mais cedo. Ele até cita um estudo que fala que crianças, que ele fala que tinham um estilo de vida, não se preocupe, be happy, né? Don't worry, be happy, não se preocupe, seja feliz, morriam mais cedo, exatamente porque elas não se preocupavam muito com a saúde e acabavam não se cuidando da maneira correta. Outro destaque que ele dá no seu vídeo, ele fala que o melhor antidepressivo que existe é a gratidão. Ele até dá uma dica, fala todo dia, pega o seu diário e escreve 3 coisas pelo que você é grato. E ele fala que em poucos dias você já vai se sentir muito melhor fazendo isso. E é uma excelente dica. Outra coisa que ele destaca, ele fala para a gente não levar os nossos pensamentos, principalmente os negativos, tão a sério, porque muitas vezes a gente é muito duro, muito crítico, e o nosso cérebro ele fica ligado a 100% pensando em todas as probabilidades, tudo que pode acontecer, porque é a função dele nos proteger de coisas ruins. Então, muitas vezes ele imagina o pior cenário, mas não é que aquilo realmente vai acontecer. Ele está tentando nos proteger. Então, a gente não tem que levar tudo ao pé da letra tão a sério. Muitas vezes a gente tem que pensar mais de uma vez e, principalmente, cuidar muito dessa questão do pensamento negativo. Focar muito mais nas coisas positivas da nossa vida. Um relato dele legal, ele fala que quando ele começou esses estudos, ele escaneou o cérebro dele, achando que ele teria um cérebro muito saudável, e para sua decepção, o cérebro dele não estava em boas condições, parecia todo deformado e esburaqueado. E aí ele ficou um tanto entusiasmado e um tanto preocupado, porque ele pensou, o que eu estou fazendo na minha vida que está prejudicando o meu cérebro? E ao refletir um pouco mais, buscar entender o porquê o cérebro dele estava dessa forma, ele percebeu que ele tinha adquirido alguns hábitos bem ruins. Primeiro, ele já tinha ganhado bastante peso e estava um pouco obeso. Segundo, ele dormia pouquíssimo. Ele relata entre 5 horas por dia. Outra coisa, ele fala que trabalhava num ambiente muito estressante, que isso também prejudicava bastante ele. E ele relata que ele também não tinha uma boa dieta, que ele comia bastante porcaria e que tomava muito refrigerante diet. Outras coisas que ele destaca em seu vídeo, ele fala da neuroplasticidade do nosso cérebro, essa capacidade de adaptação de acordo com o estímulo que ele recebe. Ele fala que em alguns pacientes que ele teve, em questão de 2 meses, mudando de hábitos ruins para hábitos bons para o cérebro, ele já consegue ver mudanças significativas em apenas 2 meses. Então, o nosso cérebro tem esse poder de se ajustar de acordo com o estímulo e o ambiente. E se você sai de um ambiente ruim e com pouco estímulo, entrando para um ambiente onde você estimula ele e você deixa ele mais saudável, ele consegue melhorar em muito, e isso é muito legal. Ele fala que aos 25 anos de idade, somente os últimos estudos relatam que o nosso cérebro está com a formação dele totalmente terminada. Então, muitas vezes a gente considera que o jovem de 18 anos já é um adulto, mas ele fala que as últimas pesquisas demonstram que apenas aos 25 anos o nosso cérebro está formado e a gente pode considerar que o nosso cérebro é um adulto. E ele fala que isso já é de conhecimento dos cientistas há muito tempo, porque a gente pode, ele faz até uma analogia, dizendo que as seguradoras de carros, né, baixa muito o valor do seguro quando a pessoa passa entre 25 e 28 anos, porque como ela é mais madura, tem o cérebro mais maduro, ela costuma tomar melhores decisões, menos risco para a seguradora, fica mais barato o seguro para você. Ele fala, e não só fala, demonstra que cérebros que têm esse estilo de vida ruim têm uma probabilidade muito maior a desenvolver Alzheimer e demência. Então, esse estilo de vida ruim acaba afetando você principalmente no longo prazo, lá na sua velhice. Então, muitas vezes agora você pode achar, meu cérebro está ótimo, está indo tudo muito bem, mesmo com esse meu estilo de vida ruim, mas lá você vai se arrepender muito no futuro, ali a partir dos 50, 60 anos, você pode ter grandes problemas. Ele fala de uma campanha em que ele acabou participando e ele está desenvolvendo junto com a igreja lá que ele participa, que é essa questão da reeducação alimentar, principalmente nos Estados Unidos, que é um país em que a dieta americana não é considerada boa. É um país que tem muitos problemas de obesidade.
E ele até relata, é um tanto engraçado, a história dele, que ele fala que ele vai um dia para a igreja e caminhando na frente da igreja, ali no corredor da igreja, ele vê que tinha muitas campanhas para arrecadar fundos, né, para ajudar as pessoas, mas que todas as campanhas vendiam alimentos péssimos para a nossa saúde, donuts, cachorro-quente, o que mais que ele relata? Só comidas que não fazem bem para nossa saúde. E ele ficou muito estressado com isso, porque ele falou, parece que as igrejas têm esse objetivo, mandar a gente para o paraíso, mas não tão cedo, né? Não é para as pessoas morrerem tão cedo. E aquele tipo de campanha onde as pessoas compravam alimentos péssimos para a saúde estava acelerando o processo deles morrerem, ir para o paraíso mais cedo. E ele resolveu a rezar, né, naquele dia, pedir para Deus ajudar, que ele pudesse mostrar esses estudos e ajudar as pessoas a cuidar melhor da sua saúde, do seu cérebro, e ele, no futuro, acabou se envolvendo aí em programas, vamos dizer, desenvolver esses programas aí para ajudar as pessoas, programas grátis dentro da igreja mesmo, para estar, vamos dizer, informando melhor, vamos dizer, educando melhor a alimentação das pessoas, para elas entenderem o quanto isso acelerava esse processo de prejudicar o cérebro e muitas vezes desenvolver outras doenças. E aí a parte mais importante de todo esse vídeo, que é a gente entender o que a gente pode fazer para estar melhorando a saúde do nosso cérebro. E essa é a parte mais importante aqui do nosso vídeo. Então, o que a gente pode fazer para estar melhorando a saúde do nosso cérebro e estar protegendo ele de doenças? Primeiro ponto, exercícios físicos, ao menos 3 vezes por semana. Você já sabe, já é comprovado, exercício físico só tem benefício se feito da forma correta, com muitas vezes a ajuda de um personal trainer ou de um educador físico que vai estar ajudando também a você a se prevenir de lesões. Mas até aquela caminhadinha todo dia, ou dia sim, dia não, já vai te ajudar muito. Aprender coisas novas. Eu sempre falo, a leitura de livros é a melhor forma de você estar aprendendo coisas novas, é barato e estimula muito o nosso cérebro. Quando lemos, a gente tem que interpretar o que está escrito, temos que imaginar as situações. Então, a gente aprende muita coisa através de livros, muita coisa boa, e a gente está estimulando, fazendo o nosso cérebro trabalhar. Comida mais saudável, obviamente, a gente ter uma alimentação boa, a gente buscar se alimentar da melhor forma possível, mais natural, balanceada, é de extremamente importância para o nosso corpo e para o nosso cérebro. Dormir pelo menos 7 horas todos os dias. 7 horas é o mínimo. Então, o ideal seria ali, o que a maioria das pessoas falam, entre 8 horas. Menos que isso prejudica muito a saúde do nosso cérebro. Cultivar amizades, ter bons relacionamentos saudáveis é extremamente bom para a nossa saúde, para o nosso cérebro. A gratidão, ele fala novamente, escreva todos os dias 3 coisas que você é grato a Deus, grato à sua família. Escreva todo dia, essas coisas vão te trazer muitos e muitos benefícios, você vai se sentir melhor. Meditação também é uma ótima forma da pessoa estar desenvolvendo, protegendo o seu cérebro, ela estimula muito o seu cérebro. Essa ansiedade positiva também, esse estresse positivo, em que você busca mudar as coisas. Quando você vê que você está numa situação ruim, num ambiente ruim, numa dieta ruim, você cria aquele pequeno estresse, uma ansiedade leve, obviamente, mas que faz com que você busque mudança, busque tentar melhorar as coisas. Controle de estresse, obviamente, né, você viver num ambiente de muita pressão, de muito estresse, vai prejudicar muito a sua vida, a parte psicológica. E ele fala que pessoas que têm esse estilo de vida aqui que eu falei, que buscam cultivar esses hábitos, ele comprovadamente percebeu, através dos scanners lá, das ressonâncias do cérebro, que as pessoas que cultivavam esse tipo de vida, elas tinham mais riqueza, mais dinheiro, mais sucesso, mais alto desempenho, mais saúde, elas eram muito mais bem-sucedidas do que pessoas que tinham outros hábitos ruins. O que ele fala para a gente evitar de todo jeito na nossa vida, porque prejudica e muito o nosso cérebro. Pancadas na cabeça, como eu falei novamente, futebol americano, esportes de luta, uso de drogas ou álcool, né? A gente sabe o quão prejudicial isso é para a saúde. A obesidade também já tem muitas pesquisas mostrando que faz muito mal, não só para a nossa saúde, mas também para o nosso cérebro. Fumar, seja qualquer coisa, né? Cigarros eletrônicos, tudo isso é péssimo para a nossa saúde e nosso cérebro. Pressão alta, diabetes, alimentação pobre, desequilibrada ou excessiva, pouco exercício físico, excesso de estresse, excesso de pensamentos negativos. Esses hábitos são atribuídos a pessoas doentes, depressivas e muitas vezes mais fracassadas e
engraçado, né? Também pessoas que têm uma situação financeira pior. Então, a gente pode refletir que tudo isso aqui, todo esse estudo, todos esses exemplos que o Dr. Daniel traz, é muito interessante. Por quê? Porque ele fala que mesmo você já tendo uma certa idade, com apenas 2 a 3 meses, você buscando mudar os seus hábitos, essa neuroplasticidade, essa capacidade do nosso cérebro se adaptar, se estimular a novos estímulos, você pode ter melhorias. Então, nunca é tarde para cuidar da sua saúde e do seu cérebro. O seu corpo vai reagir e vai reagir muito bem quando você melhora o seu cuidado com a sua saúde, melhora os seus hábitos, busca uma vida mais saudável, tanto de maneira física e mental. E isso é maravilhoso. Isso mostra que nunca é tarde mesmo para a gente estar buscando mudar, evoluir, melhorar, adquirindo hábitos de longo prazo que vão nos levar a ter uma velhice, que ter uma terceira idade com mais qualidade de vida e saúde, o que é muito, mas muito importante. O nosso cérebro é como se ele fosse um músculo. Pode ser o músculo do seu braço, o bíceps. Quanto mais a gente estimula, vai na academia, faz exercícios, faz cardio, mais a gente desenvolve ele, e o nosso cérebro é da mesma forma. Para que ele esteja em alta performance, para que ele se desenvolva, para que ele consiga alcançar o seu melhor potencial, a gente tem que cuidar ele da melhor forma possível. Precisamos estimular, precisamos dar a energia, os nutrientes que ele precisa para ele conseguir desenvolver e atingir o melhor que ele pode alcançar. Então, galera, essa é a minha mensagem de hoje. Procure proteger o seu cérebro, o seu corpo, a sua saúde. Tenha pensamento de longo prazo. Não adianta a gente focar só no agora. Tem muita gente que sacrifica o longo prazo pensando somente no curto prazo, aquela história de que a vida é curta e a gente tem que aproveitar, mas muitas vezes ela acaba sendo mais longa, passam-se 5, 10, 15, 20 anos e você está aí. E se você não começar a cultivar um mindset positivo, um mindset de uma pessoa que busca ser saudável, que cuida da sua saúde, que busca estimular o seu cérebro, o seu caminho pode ser muito ruim lá no futuro. Demência, Alzheimer e muitas outras doenças vão chegar para quem não cuida da saúde. Tem uma frase interessante que fala assim: se você não tem tempo para a saúde, você vai precisar arranjar um tempo para a doença. Então aqui está dado o recado, galera. Vamos cuidar do nosso cérebro, vamos estimular o nosso cérebro, vamos crescer, se desenvolver, melhorar, aprender coisas novas juntos. Aqui no meu canal o objetivo é esse, tá ajudando você a se desenvolver, assim como eu também, estudando, buscando melhorar, para estar trazendo aí vídeos legais, vídeos que te ajudem a refletir e que ajudem a melhorar a sua vida. Fico feliz aí por mais um vídeo, espero que tenham contribuído com a vida de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.